Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Fabrício, eu sou criador e idealizador do operacional Kinko. Tá? O Kinko ele não só é um indicador, mas ele é uma filosofia de operações, né? Então você tem aqui um mindset completo, né? E hoje, para complementar o Kinko, vamos falar um pouco sobre leitura de barras no Renko, né? Porque quando você começa a estudar o mercado financeiro, o primeiro contato que provavelmente você vai ter é com os candlesticks, né? Que são as velas, né? Vamos colocar aqui nos 5 minutos, tá? Você tem aqui as velas, né? E elas contam uma história pra gente, né? Deixa eu apagar aqui os meus estudos, tá? Meu gráfico tá cru, tá? Então verde ele está para alta e vermelho ele está para baixo, tá? Então, quando você começa a estudar o mercado financeiro, você começa estudando aí com os candlesticks, né? Com os candlesticks. E, e você aprende, né, que existem vários padrões aí de candlesticks, né? Então, quando você pega e você vê, por exemplo, isso aqui, né, um martelo doji, né? É um padrão bem forte aqui para alta, né? Quando você vê ele aqui ao contrário, né? É uma indecisão aqui, né? Você tem aqui, você está subindo, aí tu tem aqui um candle de força, né? Um CF, Marubozu, barra elefante, né? Aqui também, essa aqui é mais forte ainda, né? Quase 500 pontos, né? É a famosa barra elefante, né? Que você projeta ela, o tamanho dela para cima aqui, né? Então, uma, duas, três vezes, né? E por aí vai. Mas hoje o nosso foco não é em candlestick, mas eu quis mostrar aqui os candles, por quê? Vamos lá para o 10R, né? Então vamos falar aqui no 10R, tá? No 10R, a gente tem... Qual a diferença do candlestick para os Renkos, né? Você percebe que o Renko ele é atemporal, né? Então ele não existe tempo para um Renko, né? Ele vai formando conforme os pontos, né? Então provavelmente aquele de 5 minutos, né? Ele veio mais ou menos até aqui, ó, tá? 400, 500 pontos, né? Então tudo isso aqui foi um único candlestick, né? E aí qual é a vantagem de você operar o Renko, né? A grande vantagem aqui é que, por exemplo, você tem lá, a gente viu um candlestick nos 5 minutos de 500 pontos, né? E você só vai saber que ele está em uma força, com força, né? Depois que ele finaliza, né? Porque ele pode vir até aqui os 500 pontos e descer, né, 400. O índice ele faz muito isso, né? Ele faz uns candles grandes, né? E depois ele vem e ele desce, tá? Então, a grande vantagem do Renko é que aqui, já na metade dele, né, mais ou menos com 200 e pouquinho ponto, você já consegue ver que ele está com uma força, né? Então, como que a gente vai fazer a leitura dos Renkos, né, dos boxes em Renko, tá? Percebam o seguinte, pessoal, percebam o seguinte, tá? Nos candlestick você tem pavio para baixo e pavio para cima, tá? Aqui, diferentemente dos candles, você tem pavio para baixo quando ele está em alta, né, quando ele está subindo, e você tem pavio para cima quando ele está com um box negativo, tá? Então, a primeira diferença é essa aqui, tá? A segunda grande diferença é que os pavis, né, nos boxes de Renko, eles nos contam uma história, tá? Quem vai contar a história aqui? Perceba que o corpo do box, tá? O corpo do box, ele vai. Eu não vou ensinar como calcular aqui, corpo de box, pavio, né? O pavio ele na verdade ele não existe um cálculo para pavio no Renko, mas para o box aqui sim, tá?
Mas um box de 10R, ele tem, ó, ele tem 45 pontos, né? Tem 45. Aqui é bem difícil da gente pegar. Deixa eu aumentar aqui para ver se a gente consegue. Ó. Tá. Ó, tem os 45 pontos aqui, tá? Existe um cálculo para isso, é bem simples o cálculo, mas não é o foco agora aqui desse vídeo, tá? Então, você vai ter duas leituras, né? Primeiro é a leitura macro, né? Que, por exemplo, se você reduzir aqui, você percebe que ele está subindo, né? Então, essa é a leitura principal, né? A leitura macro aqui do box de Renko, né? Então, você bate o olho aqui, você já percebe que ele está subindo, né? Ah, olha aqui, ó, essa subida, né? Quem diz que isso aqui está descendo? Não tem como, né? Então você já percebe aqui que ele está subindo, tá? É diferente aqui, ó. Você pega aqui, está subindo ou está descendo? Não está fazendo nada, né? Ele está lateral, né? Então, ó, você percebe que aqui ele está lateral. Nessa descida aqui toda, aquela que ele fez, né? Nessa descida toda aqui, ó. Fez uma subida, depois fez uma descida. Você percebe que é a tendência secundária, né? Uma intermediária aí, né? Porque você percebe aqui que ele está subindo, né? E aí você tem uma descida dessa aqui, né, de 550 pontos, tá? Mas hoje o foco aqui, né, é te mostrar essa leitura macro, que é bem simples, não tem como você fugir dela, né? Então, e não tem como você errar, porque se você colocar isso aqui num, ó, se você ir reduzindo aqui o zoom, você vai perceber, né? Você vai perceber o que, ó? Olhem todo esse movimento aqui, né? Todo esse movimento, subindo, ó, subindo. Então, essa aqui é a leitura macro, tá? Agora, o interessante do box do Renko, né, e que muito é falado dela, é a leitura do box a box, né? Então, quando a gente tem o candle, você tem a leitura de candle a candle, né? Você tem a leitura dos candles a candle. E no Renko, ele também tem a leitura do box a box, tá? Como que funciona? Como que funciona essa leitura, tá? Se o box ele é o mesmo tamanho aqui, né? Para todos os Renko, né? Para todos os boxes ele tem o mesmo tamanho de Renko, e isso vai ser assim para o 10R, para o 11, para o 12, para o 20, para o 30, né? Lógico que cada um deles vai ter o seu tamanho de box, né? O seu tamanho de corpo, mas cada corpo no seu time frame Renko, ele vai ter o mesmo tamanho, tá? Então, aqui a gente percebe que a diferença do renko, de um renko para o outro, são os pavis, tá? Então, tenha em mente o seguinte, né? Tenha em mente o seguinte, quando você pegar um box desse com um pavio para cima, negativo, ó, um paviozão para cima, isso aqui significa, pessoal, que entrou força oposta a ele, né? Ora, se entrou força oposta, né, e você tem um box negativo, logo esse pavio é uma força compradora. Força compradora, força compradora e força compradora, tá? E aí você tem uma descida, né, uma descida aqui de 250 pontos, entrando força compradora. E aí, ó, aqui no finalzinho dele, né, a partir desse box aqui, ele fez um box comprador, né? E entrando força de resistência, força vendedora, né? Força vendedora, tá? O que significa isso, né? Quando você tem um box com pavio, ele entrou, né, no caso aqui, vamos pegar esse 162 aqui, né? Ele teve aqui força vendedora entrando, tá? Porém, quem ganhou a briga aqui nesse exato instante foram os compradores, porque
corpo dele foi verde, né? Então, pensa assim, né? O box Renko, você tem uma briga entre vendedores e compradores e o corpo, o fechamento do corpo, a cor do corpo dele, se ele tiver para cima, né, e o pavio tiver para baixo, mostra quem ganhou a força aqui, tá? Então você entrou vendedor e entrou comprador na briga. Quem ganhou a briga aqui nesse box 162? O comprador, porque ele fechou positivo, tá? E aí, ó, no segundo box aqui, né, no 163, percebam que o pavio do 163, ele já é um pavio menor, né? Então, aqui entrou uma força vendedora, aqui entrou uma força vendedora, porém, o box 163, ele entrou menos força vendedora, tá? Concordam que esse pavio aqui do 163, ele é menor do que o pavio do 161, 162? Logo, tá, ele está perdendo força oposta a essa movimentação. Diferente aqui dessa queda, que você percebe que os pavis, eles foram praticamente o mesmo tamanho, né? Então, aqui é uma total indecisão se vai descer, né? Já aqui, ele demonstra mais força, e aí, aqui no box 164, ele consolida dizendo, não tem mais força oposta a essa movimentação aqui, porque ele não fez pavio, ó, tá? Então, se fosse para operar somente aqui os box cruamente, né? Eu entraria aqui, ó, né? Porque nesse momento aqui acabou a força oposta, né? E pegaria pelo menos essa movimentação dele aqui para baixo, né? Onde começou esse movimento para cima, 204 pontos, né? Foi justamente onde ele foi, ó, 204 pontos, né? Então, se fosse para operar somente box, eu faria isso aqui, tá? E aí você perceba que aqui entrou um pouquinho, míseros, né, força vendedora, né, continua comprador. Aqui, ó, entrou um pouquinho de força vendedora, mas percebam que esse pavio aqui, essa força vendedora, né, não conseguiu nem testar aqui a mínima desse box, né? Tá vendo, ó? Então aqui ainda é comprador, né? Aqui comprador, comprador, né? Comprador. Quando veio esse box aqui negativo, né? Entrou um pouquinho de força vendedora, né? Percebam que logo em seguida já veio um box comprador, né? Um box comprador, e aí tudo isso aqui são vendedores, ó. Tudo isso aqui são vendedores, tá? Porque você teve aqui um box negativo, né? Um box negativo, tá? E aqui entrou força oposta ao box, que é vendedor também. Então, toda essa região aqui, ó, vamos pegar um retângulo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Ó, tudo isso aqui é vendedor, ó, que entrou, tá? E aí o que que aconteceu, né? O que que aconteceu? Já veio aqui um box comprador, né, que foi rompido. Então, aqui você tem o próximo box aqui que nem chegou a testar essa região aqui onde estavam esses vendedores aqui, né? Então aqui quem comprou aqui estava realizando lucro nessa região, tá? Ou fazendo parcial, né? E aí o movimento seguiu aqui na tendência de alta, né? Ó. Aí o pavio, pavio, ó, vendedor, vendedor. Aqui, ó, tá? Essa região aqui é uma região muito interessante, tá? Eu vou colocar esse retângulo aqui na parte de cima, tá? Percebam que o box 174 e o 173 tiveram pavio na mesma linha aqui, né? Ó. Opa. Percebam que eles tiveram aqui, ó, pavio na mesma linha aqui, ó, tá? Então aqui entrou o vendedor, ó, nessa região. Aqui é um ponto, se você tiver comprado lá de baixo,
aqui é um ponto legal para você colocar, posicionar seu stop, ó, aqui abaixo dele. Por quê? Entrou vendedor e já perdeu força vendedora, né? Aí o que que aconteceu? Os vendedores, dois boxes aqui, ó, os vendedores conseguiram trazer até aqui, nessa região onde tinha vendedor. Deixa eu colocar aqui um preenchimento vermelho aqui para demonstrar para vocês que é força vendedora, tá? Ó, preenchimento vendedor, que é vendedor, tá vendo? Ó? Então, se você está carregando essa operação aqui, né, você pode colocar o seu stop aqui abaixo desse que formou aqui no 172, tá? Ó, tá? E aí, ó, ele veio embora, né? Entrou vendedor aqui que testou aqui essa região, né? E rompeu aqui novamente, né? Então essa região aqui já é uma região de suporte, mas é uma região que não teve força aí para ser rompida, né? Então os compradores ainda forte aqui, né? E aí veio aqui, ó, você percebe, ó, pavio, vendedor, opa, aqui já não teve vendedor, ó, teve bem pouquinho de vendedor. Então aqui, se você quer aumentar a sua mão, você pode aumentar a sua mão, tá? Você aumenta a sua mão e faz uma parcial, né? Você trabalha com mais do que um contrato, né? Ó, você vai pegar, lembra que eu falei, ó, você vai projetar o movimento para baixo, né? Então, ó, 193 foi 160, mas para não ter problema, você projeta os corpos, né? Então, se você comprou aqui, tinha três corpo para baixo aqui, né? Você projeta três corpos para cima e você fecha a sua operação aqui, tá? Com a parcial dessa contrato que você aumentou, tá? E aí o que aconteceu? Vieram aqui duas forças vendedoras, né? Percebam aqui, ó, entrou uma força vendedora, entrou duas, depois uma e depois uma, né? Já mudou o padrão aqui, né? Então, essa região aqui, você percebe, vou pegar aqui um outro retângulo, né? Você percebe o que, ó, nessa região aqui, tá? É uma briga entre vendedores e compradores, né? E até o pavio ali de baixo, ó, tá vendo? O pavio aqui desse cara, né? Você percebe o que? É uma briga de vendedores e compradores que quem ganhou aqui, lembra que o pavio para cima são compradores, né? Então, esse primeiro pavio aqui que rompeu, né? Esse primeiro pavio aqui que rompeu já mostra a força, que a força está compradora mesmo, tá? Então, isso é importante falar, tá? Então, perceba aqui, né? Entrou força compradora, entrou força compradora. Você está no movimento de alta, né? Você está no movimento de alta aqui, né? Então, o primeiro aqui que rompeu para cima, né? Você sabe que entrou força compradora, tá? E aqui você teve a confirmação que essa perna aqui ia ser compradora, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, rompeu aqui, né, os compradores, e aí, ó, ele perdeu, né, perceba que ele perdeu aqui ele perdeu o pavio, né, o pavio foi, olha só, pessoal, ó, pavio, e olha esse pavio, não está diminuindo, né, não está diminuindo. Se você tiver três pavis, tá, pode reparar isso, se você tiver três pavis, né, três boxes com pavio, em uma direção e eles estiverem diminuindo, pode ter certeza que aqui dá uma compra, tá? Porque teoricamente esse próximo pavio ele vai também diminuir, tá? E aí foi o que aconteceu, né? Ele foi o que aconteceu aqui, tá? E aqui deu aquela linha, né? Aquela linha um pouquinho, né? Um pouquinho mais alta aqui, mas deu aquela linha confirmando a venda, a compra, né? E aí o mercado foi embora, né? Ó, 240 foi até 260, né? Se você sai aqui, ó, né? 240 você vai sair mais ou menos aqui, né? Mesmo ele tendo feito isso aqui, né? Tá? E aí o que que acontece?
ele já corrigiu aqui, ó. Tá? Entrou força vendedora ali, ó. Olha só, vamos pegar aqui onde entrou força vendedora anteriormente aqui, né? Olha só que interessante, né? Olha só, né? Vamos pegar essa leitura aqui, ficou bem bacana, ficou bem legal, ó. Vamos pegar essa leitura aqui. Lembra que eu coloquei aqui que entrou força vendedora, né? Eu coloquei aqui que entrou força vendedora por causa desses dois pavis aqui que tinha força vendedora, mas não conseguiu romper, né? O que o mercado fez? Corrigiu até essa região, né? Corrigiu até essa região. E olha que legal, aqui entrou força vendedora, onde está esse meu retângulo vermelho. O mercado subiu e depois ele corrigiu até onde, pessoal? Olha só, até a região onde tinha os vendedores. E aí ele fez uma nova subida aqui, né? Tá? Uma nova subida. Então, se você vai operar só leitura, né, de box, olha que legal, né? Muito legal, tá? Depois, ó, olha só o que ele fez, ó. Deixa eu aumentar isso aqui, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Olha aonde ele tentou voltar aqui para testar. Esse aqui tem até aqui para cima, né? Que foi onde o segundo box ali, né? Ó, voltou ali, ó. Região vendedora, né? Ó. Ele tem um box vermelho aqui, né? Tem. Olha só aonde o mercado voltou a primeira vez, foi lá para cima e depois voltou de novo, tá? Então, essas regiões aqui onde entra a força oposta, né? Onde você vê que entrou força oposta aqui, né? Ao movimento numa descida, por exemplo, você tem aqui essa descida, né? Ó. Você tem essa descida. Então, aonde dessa descida entrou força compradora? Aonde nessa descida? Aqui, ó. Ó, força compradora. Opa. Deixa eu mudar aqui, pera aí. Vou colocar aqui o preenchimento verde. Tá. Ó, você tem uma descida aqui, né? Contra a tendência maior, que é de alta, né? Mas olha só onde que. Então aqui, ó, foi uma região onde você pensaria aqui, ó, eu vou entrar quando bater aqui nessa região. É um risco, tá? Você pode entrar, pode, tá? Mas essas regiões aqui, elas servem para quê? Para você observar quando bate nessa região, como que os boxes vão se comportar. Então percebam aqui que o 252 bateu, o 251 já retornou, tá? E aí ele teve um baita pavio, ou seja, entrou força vendedora, entrou um pouquinho de força vendedora e aqui já entrou quase nada de força vendedora, né? Então lembra que eu falei? 3 pavis perdendo a força oposta, você entra, né? Você faz sua entrada aqui. Onde é seu alvo? Aqui nessa região onde entrou comprador, ó. Pode até colocar lá no andar de cima, né? 300 e pouquinhos pontos, ó. Tá? Então aqui você tem seu alvo, ok? Ó, é que aqui acabou o mercado depois, né? Mas ó, percebam que, né, se você vê, ó, se você pegar naquela subida lá, ó, onde o mercado foi, aí o mercado desceu, né? E olha só, eu vou até tirar esse, deixa eu mostrar uma coisa interessante, ó. Teve um pavio grande, teve um pavio menor, né? Você vai entrar vendido aqui? Pode até entrar, tá? Porque o pavio entrou menos força. Mas se a gente usar a lógica dos 3 boxes, né, reduzindo o pavio, percebam que ele teve um pavio menor e esse box aqui, para a gente entrar, ele teria que não ter pavio, né? Ou então ser um pavio um pouquinho menor do que esse aqui. E aí o que, que ele fez? Um baita paviozão. Entrou força compradora, né? E aí depois ele veio aqui e subiu, tá? Então,
onde seria meu ponto melhor aqui de venda? Tá aqui, ó. Tá? Porque esse box aqui de retorno, ele fez um pavio e aqui ele fez praticamente um que eu chamo de quinco sem pavio, né? Lembra que eu falo do quinco sem pavio? Ele tem que ter um pavio grande anterior e um sem pavio, né? Então aqui faria uma entrada, né? Faria uma entrada aqui e você ia pegar só essa correção aqui, não? 169, não chegou nem a pegar, né? Mas se você pega aqui esses dois boxes, né? 149, 145, 144, tá? Você, lógico, você não vai pegar sempre a mesma pontuação, né? Tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Onde entrou força compradora, né? Então, nessa região aqui é mais comprador, o mercado nessa região é mais vendedor, né? Ó, nesse box aqui a gente faria uma entrada de compra ou a gente esperaria ele vir acima dessa região aqui, né? Acima dessa região, porque aqui eu sei que não tem força vendedora, né? Que eu sei que já passou essa força vendedora aqui, né? Porque ele poderia ficar aqui, né? Ó, sambando aqui dentro, né? Então aqui se eu entro, ó, eu vou buscar o que? Esse movimento aqui para baixo, né? Para cima, né? 289, ó, fez exatamente, né? Tem um pouquinho mais, né? A gente sairia aqui com os 250 pontos, né? Tá bom. Ou então quando batesse aqui, né? 210, tá? Então deu para entender, olha só que legal, né? Em regiões, se você for marcando se você for marcando aqui uma tendência de alta, né? Onde entrou força vendedora, né? Ó, você vai ter possíveis alvos depois, né? Tá? Então aqui entrou força vendedora, ó. Então, perceba que não voltou ainda lá para buscar, né? Tá? E se você voltar no gráfico lá para trás, né? Ó, é que tá bem para trás, né? Aí aqui a gente teria que pegar e colocar num time frame maior, né, para ver aonde no gráfico ele tá. Vamos colocar aqui num 40R, tá? Ó, vamos ver aonde que ele tá lá, né? 40R, ó. Pronto, aqui, tá? Ó, se você colocar aqui no 40R, a gente vai ter uma noção, ó. Então, o que você vai buscar, né? Regiões onde numa descida ele teve resistência compradora, né? Então, ó, aqui você está numa subida, né? Então você não vai fazer esse teste aqui nessa subida, tá? Você não vai fazer essa marcação na subida, você vai fazer aqui na descida, né? Ó, tá vendo? Então aqui, ó, por exemplo, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui no, tá vendo? Opa. Ali começou a descer, né? E aqui é uma região compradora, né? Deixa eu colocar o preenchimento aqui, tá? Aqui o preenchimento, região compradora, ó, tá? E ele está chegando aqui numa região compradora, tá? Porque se você está subindo, você tem as regiões que são vendedoras, e se você está descendo, que nem foi o caso aqui, você tem as regiões que é mais compradora. Isso num retorno, né, você consegue enxergar que aqui, como tem mais comprador, ele tende a buscar o próximo alvo, né, o próximo topo lá, né? Ele tende a passar nessa região, né? São regiões que têm mais força a favor do seu movimento, né? Porque ele está voltando aqui, né? Então, regiões que ele vai buscar aqui, tá? E aí você pode fazer isso para trás, mas daí vai ficar bem para trás, né? Então aqui o mercado tende a vir, né?
E depois, para ele passar dessa região aqui, né? Acredito que é que aqui eu não estou no índice, no input, né? Então só vou ter histórico até aqui. Teria que colocar no input, né? Daí aparece toda a série histórica dele, tá? Então aqui ó, uma regiãozinha compradora, né? E para aumentar aqui a nossa assertividade, percebam aqui, ó, o que tem aqui acima dessa força compradora, ó, olha só, né? Você tem um gap, né? Fechou aqui o mercado aqui em cima, né? Então aqui, ó, a gente colocar uma linha de resistência, você tem um gap que não foi fechado, né? Então você sabe que em algum momento esse mercado, né, ele vai buscar fechar aquele gap ali, né, o 122.452, ó, quase 1.000 pontos ali para cima, né? Então a gente já fica atento aqui, né, na segunda-feira desse mercado aqui dele ir buscar fechar aquele gap, né? E se ele passar nessa região aqui, né, provavelmente ele vai passar direto, né? Ele vai fazer uma pernada aí, né? Uma pernada bem alta, tá? Ele pode fechar aquele gap e ele pode buscar o topo também, né? Opa. Então, ele pode buscar testar aquele topo, né? Que não foi testado, né? Você vê que ali, aquele topo, ele não testou ainda, né? Não teve nada que fez ele testar, né? Então, aquela regiãozinha ali, ó, importante, né? Uma região importante. E você vê que aqui a força é compradora, né? Porque teve resistência lá na descida, né? Teve resistência compradora, né? Numa descida você tem resistência compradora, tá? Então 1.300 pontos aqui, né? De perspectiva para que ele chegue até lá, tá? Vou deixar até marcado aqui no meu gráfico, ok? Tá? Bom, voltando aqui no 10R, olha que legal, né? Olha meus alvos lá para cima, né? Tá? Então acho que ficou claro aqui, né, para vocês como que funciona a leitura de barras Renko, né? De como elas funcionam. Quem manda aqui na leitura é justamente os pavis, né? Que demonstra a força oposta, né? Então pavio para baixo, força vendedora, pavio para cima, força compradora entrando, né? E você percebe, com isso você consegue aliar a sua leitura, né, aos seus indicadores, né, que nem a gente usa o Kinko. Você pode aliar isso ao Kinko, né, onde para você saber onde fica melhor as suas entradas, né? Então o Kinko te dá as regiões onde vai te dar uma entrada melhor e com a sua leitura, agregando a sua leitura, você vai conseguir saber qual o box ali que está mais favorável para você entrar numa compra ou numa queda, né, numa venda, tá bom? O próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as 4 fases, né? 4 fases do mercado, tá? Assim como no Candle você tem, né, 5 fases, né, que geralmente, se você for estudar as ondas de Elliott, você vai ter as 5 ondas a favor, né? 1, 2, 3, 4, 5 e o ABC de retorno, né? ABC, tá? E aí a gente tem também aqui no nosso operacional Kinko, tá? A gente tem as 4 fases, tá? São 4 fases do mercado, tá? Com o nosso, quem vai mandar nessas 4 fases é o MACD. Eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Então, pessoal, quem não se inscreveu aí no canal, se inscreva, né? Gostou do conteúdo, deixa o like aqui, não esquece de deixar o like, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.